Essas três técnicas estão dominando as edições de vídeo na internet e você não pode ficar para trás. Então vamos começar, galera, falando sobre as transições. As transições, elas não é só um efeito, ela é uma passagem de tempo. Ela indica que uma coisa não está mais acontecendo e agora está acontecendo outra coisa. Então, ela precisa ter motivo, galera. Ela precisa ter um efeito ali que cause passe uma ideia para a pessoa que está assistindo. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de transições com propósito para ficar mais explicado para vocês. Então um exemplo, galera, é a transição de zoom in e zoom out. Essa transição é muito utilizada aí porque tem presets que se você consegue fazer ela pronta já, só você arrastar lá para timeline. É muito fácil de utilizar, vou estar mostrando para vocês como é que faz ela no CapCut. Então, essa transição, ela passa a ideia de que o vídeo chegou e ele preenche o vídeo, no caso da transição de zoom in, que dá o vídeo chega e aparece na tela, então o vídeo apareceu, dá a sensação de preenchimento, galera. E a transição de zoom out, ela dá uma sensação de que a pessoa começou a gravar de perto de zoom e ela foi se afastando e aí a pessoa pegou o take inteiro. Então essas são as ideias que passam quando você usa uma transição ou outra, galera. Então só de zoom in e zoom out já passa, tem essas ideias aí que você pode ter em mente na hora de usar essas transições. Outra transição, galera, de vídeo que é bastante utilizada é de fade in e fade out, galera. Ela é muito fácil de ser utilizada nos editores de vídeo que a gente tem aí. E tem também o crossfade, galera, que é quando mistura um vídeo no outro. Então, eu vou explicar cada um desses para vocês. A de fade in é o vídeo entrando, então ele começa preto e aí vai entrando ali, o vídeo vai aparecendo, vai subindo a opacidade desse vídeo, galera. E o fade out, o vídeo vai desaparecendo. O vídeo começa 100% ali de opacidade e a opacidade vai diminuindo e chega no final ali e o vídeo fica preto. E o crossfade, que alguns editores chamam de solução cruzada, que é o caso do Adobe Premiere, ele é, galera, um fade in, fade out, só que misturando os dois takes, os dois vídeos. Que no caso um vídeo começa a desaparecer, o primeiro vídeo começa a desaparecer e o outro começa a aparecer logo em seguida ali por baixo. Então essas são transições bastante utilizadas, galera. E essa transição de fade in e fade out, eu queria dar uma ênfase nela, porque elas trazem a ideia de abrir os olhos, que é no caso do vídeo entrando, galera, no caso do fade in. Então o vídeo estava preto e abriu os olhos, então o vídeo ficou claro. Apareceu o vídeo no caso, né? Então o vídeo estava preto e depois ele abriu os olhos e ficou claro. Então dá uma ideia de abrir os olhos, essa transição de fade in, galera. E o fade out também dá a transição que fechou os olhos. Então, na hora de você utilizar essas transições, galera, você pode passar essa ideia sem querer, galera, na hora que você usa essas transições, de que piscou o olho ou abriu e fechou os olhos aí por um tempo mais longo. Agora, outras transições que vocês acham presets aí, galera, vocês têm que ter propósito na hora de utilizar elas, galera. Você não pode simplesmente estar utilizando aí transições aí sem ter muito propósito, porque elas acabam passando uma ideia. Até que se você tiver um vídeo meio tosco aí que você estiver fazendo e quiser usar, pode usar, galera, não faz mal. Mas tem que ter propósito e as edições fazem mais sentido quando vocês usam uma transição com propósito. Agora tem transição de bloco de 3D, transição com desfoque, transição que separa o vídeo no meio assim, aparece outro vídeo. Tem muitas transições que vocês podem usar, mas tem que ter propósito e é isso que vai fazer suas edições ficarem melhores aí. O que são transições com propósito, galera? São transições que ajudam a contar uma história ali para quem está assistindo, né? Então, exemplo de transições com propósito, eu posso falar com vocês. Transição de crossfade, ela dá uma ideia de comparando as duas imagens. Você vê uma imagem sobreposta uma da outra, uma vai desaparecendo e outra aparecendo. Dá a ideia de passar tempo, galera. O tempo está se passando ali. Um exemplo, uma transição com crossfade, que tem propósito. Tá de dia e você mostra ali que passou o tempo e ficou de noite. Então você coloca uma transição de crossfade ali para indicar justamente essa passagem de tempo. Teve propósito? Teve, porque contou uma história que passou o tempo. Essa é a história que contou, passou o tempo. Então, foi uma transição bem utilizada nesse caso, que teve propósito. E o segundo pilar que eu queria falar para vocês, galera, é os cortes, que vão servir justamente para poder tirar tudo aquilo que você acha que não deve ficar no vídeo e colocar tudo aquilo que é o essencial. Que você julga ser o essencial para ter no vídeo, galera. Então você vai tirar todas aquelas partes de silêncio, aquelas partes chatas que você falou uma coisa errada e repetiu depois. Você vai tirar tudo isso e deixar só o filé ali para quem está assistindo o seu vídeo.
Então, os cortes, galera, além de dar ritmo para o seu vídeo, ele vai dar uma dinâmica maior quando você mistura eles com os zooms. Você disfarça o corte com o zoom, galera. Vou mostrar como faz isso no CapCut para vocês. Você usa keyframes ali e é muito fácil de utilizar. E você dá uma dinâmica maior para o seu vídeo, fazendo o seu vídeo muito melhor. Tá, beleza, galera. Eu importei aqui já aqui para o nosso projeto, eu abri o CapCut e importei já para o nosso projeto as coisas que a gente vai usar, que eu vou dar exemplos aqui para vocês. Então a gente tem aqui um take. A gente clicar aqui, a gente consegue ver o take. Então, a gente tem esse take aqui, que vai ficando de noite, tá? De tarde, vai começando a ficar de noite. Então a gente vai arrastar ele aí pra cá. E marquem essa opção aqui, galera, de clique automático. E desmarquem essa opção de ativar image faixa. O image faixa, ele vai juntar todas as faixas. E meio que você vai cortar e vai arrastar tudo pra cá. Então, não Ctrl Z. Desmarquem essa opção que na hora que você cortar, ó, o vídeo vai ficar assim, não vai arrastar pra cá. Então vou cortar aqui na hora que já tá ficando meio de noite. Vou arrastar o outro clipe de dia. Tá vendo que esse clipe de dia, galera, ele tá com um áudio. Então a gente vai simplesmente clicar aqui nele, nessa linha, e arrastar pra infinito, menos infinito. Se vocês não quiserem fazer dessa forma, vocês podem vir aqui em áudio, clica no vídeo, vem em áudio e arrasta essa barra aqui até pro menos infinito, que vai tirar totalmente o áudio do vídeo, galera. Aí a gente vai juntar esses dois, vai ficar um corte seco entre eles. Tá de noite, tá de dia. Pra gente disfarçar esse corte, a gente vai usar uma transição, que eu já até favoritei aqui, que é a transição combinar vídeo, galera. Combinar vídeo. Então essa transição grátis que tem aqui no Photoshop, no CapCut, a gente vai simplesmente arrastar ela para cima dos dois clipes. E tá vendo que aparece essa opção, galera, criar quadros duplicados. Isso acontece porque não tem quadro suficiente para poder fazer a transição. Se vocês não quiserem que faça essa transição, aparece essa opção de criar quadros duplicados, vocês simplesmente vão ter que dar um cortezinho aqui antes, mais um cortezinho aqui no outro vídeo também. Aí vocês podem juntar aqui na hora que você jogar a transição, não vai aparecer mais essa coisa na tela de quadros duplicados. Então vamos ver como é que tá ficando, galera. Então tá de noite, ficou de dia. Tá vendo que ficou bem rápido essa transição? A gente pode simplesmente vir aqui nessa setinha, na transição, em cima da transição, e arrastar a duração. Ou pode ser pela barra aqui de cima também. A gente vai arrastar, deixar ela bem suave, galera. Então tá de noite, passou-se o tempo, ficou de dia. Então dá essa ideia de passar tempo, essa transição de dissolver, né, galera? Que aqui no CapCut está chamada de combinar. Se vocês pesquisarem dissolver, também ela vai aparecer, galera. Mas vai aparecer mais essas pagas, né? Mas vai aparecer aqui, ó, combinar. Essa aqui que é a gratuita, galera. Então vocês podem simplesmente favoritar ela aí, que já vai aparecer aqui para vocês. E agora, galera, eu vou dar outro exemplo para vocês. Só voltando nesse exemplo aqui, se vocês quiserem ficar de dia, depois fique de noite, mesma coisa. Arrasta aqui, suaviza a transição, tá de dia, ficou de noite. Então deu a ideia de passar tempo, teve um propósito essa transição, galera. Então vamos voltar aqui nos nossos importados que a gente jogou aqui. Então a gente vai arrastar aqui pro meio pra gente se ver melhor. E esse é o vídeo desse próprio vídeo aqui que vocês estão assistindo, galera. A gente vai cortar aqui e cortar mais ou menos aqui. Se vocês quiserem ter mais precisão na hora do corte, galera, você dá um zoom aí. O Alt você consegue arrastar assim, dessa forma. E o Ctrl você consegue dar zoom assim, galera. Zoom Alt e zoom in. Ctrl com scroll. E Alt com scroll é para arrastar assim. Então, zoom in, zoom Alt e Alt scroll assim. Então vocês vão vir aqui e dar um Ctrl B. Seleciona o take, dá um Ctrl B e deleta. É assim que eu faço, galera. Mas tem outros jeitos de fazer isso também. Tem essa opção aqui em cima, galera, de atalhos. Vocês podem configurar os seus atalhos aqui, galera. Tem tudo aqui para vocês configurarem. Então, eu não vou... Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico falando disso, mas fica para outro vídeo. Vamos cortar aqui também. Vou fazer assim com as setinhas para cortar melhor. Deleta. Junto dois vídeos. Essa opção de clique automático está marcada, então já vai juntar certinho. E agora a gente vai fazer um... Então vamos começar, galera.
Atrás. Então vamos começar. Vocês já conseguem ver, galera, que o corte já tá bem bom, o corte seco, né, galera? Porque não tem muita mudança entre um clipe e outro. Mas para disfarçar melhor esse corte, a gente vai fazer o quê? Vai segurar o Shift nesse segundo take. Vai segurar o Shift e ficar bem em cima dele aqui, no início dele. Vim aqui em adicionar quadro-chave. A gente vai clicar fora. Volta aqui. E vai vir com a setinha 5 takes. 5 frames, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frames tá bom, não precisa de mais que isso, eu acho. E vamos adicionar mais um clipe. Vamos arrastar aqui, galera, para dar um zoom. Adicionando mais um keyframe. Então vou dar um zoom de... A gente pode vir aqui e selecionar tudo. 120. E eu acho que vai ficar legal. Então a gente pode já ver como é que ficou. Ficar para trás. Então vamos começar, galera, falando... Selecionar aqui. Então vamos começar, galera, falando sobre as transições. Pode ficar para trás. Então vamos começar, galera, falando... Então já deu um corte bem legal e já disfarçou bem o corte, galera. E a gente pode fazer isso em gameplays também. Vocês que digitam gameplays aí, isso é um corte que dá para vocês fazerem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então a gente tem essa gameplay minha aqui do gatinho, galera. O gatinho que faz o gol. Ela já tá editada, eu vou dar uma reeditada nela. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai pegar essa parte que ele fala que vai fazer o gol. Mais ou menos aqui. Dá um delete. E a gente vai pegar essa outra parte que ele faz o gol. A gente vai juntar essas duas partes. Essa parte que ele dá a patinha. Depois ele faz o gol. Vou cortar aqui. Tá, fiz os primeiros cortes. Vamos começar. A gente pode ir assistindo, né? Outra patinha agora. Outra patinha agora. Opa, só fazer. Então vou pegar essa parte que eu falo só fazer. Opa, só fazer. E aí começa o narrador atrás falando, olha o gol, olha o gol. E a gente vai cortar antes dele começar a falar isso. Fazer. Então vai ficar assim. E agora já fazendo o gol. Aqui. Dá um Ctrl B. E agora. Tá, não posso cortar em cima da minha fala falando. Da minha fala, né? Então vamos vir aqui com Shift agora. Vamos cortar aqui. Acho que dá pra cortar aqui, galera. Só fazer. A gente vai juntar os dois agora. Só fazer. Tá, acho que dá pra cortar bem aqui, ó. Só fazer. Ali eu repito só fazer, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, galera. Não vamos pegar aquela parte que eu falo só fazer. Vamos pegar só aquela parte que eu falo olha o gol. Que o narrador fala olha o gol, né? Só fazer. Só fazer. Vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai dar uma disfarçada agora. Com aquele mesmo corte com aquele mesmo transição de zoom, galera. Então vem aqui, adiciona o keyframe, quadro-chave. Já no 100. 1, 2, 3, 4, 5. Pode dar um zoom bem lá no gol, galera. Já vai adicionar outro quadro-chave. Então, vai ficar mais ou menos assim. Só fazer. Tá, o zoom foi bastante, então vamos diminuir aqui. E a gente pode centralizar para guiar o olho do quem está assistindo. Para não ficar tão estranho assim, galera. Só fazer. Tá, vocês verem que tem esse corte aqui, né, galera? Então aqui a gente vai ter que dar um zoom também. No primeiro keyframe. No segundo keyframe vai ficar assim. Então, só fazer. Pode dar mais um zoom aqui. Só fazer. Mais ou menos assim, galera. Então, eu ensinei pra vocês como uso combinar. Que aqui no CapCut é combinar, mas na verdade o nome é dissolver. E ensinei como é que faz o corte com zoom. Então, é basicamente isso, galera. Então, recapitulando, galera, você tem o corte, que é o corte seco. Quando você junta dois vídeos ali, você tem um corte seco entre eles. E aí você pode disfarçar com um zoom. E tem as transições, galera, que você pode colocar também para disfarçar esse corte. E no final, galera, o que importa é você fazer uma boa edição. Para você fazer uma boa edição, é você contar uma história
seja uma história simples ou uma história mais complicada. Então, no final, o que importa é contar boas histórias, fazer uma edição ali que realmente abraça o seu público e faça de uma forma que emocione ele ali, e mais emocione ele, esse público. Então, galera, tem bastante coisa pra gente explorar, tem cortes, tem tipos de cortes, galera, que a gente pode falar, a gente pode aprofundar mais em transições, a gente pode aprofundar em efeitos sonoros, sound effects. Comentem aí o que vocês querem que eu traga aqui nesse canal pra vocês, é um canal novo aí, então eu tô crescendo e eu quero que ele cresça, e vocês podem fortalecer com um like e se inscrever pra gente começar a crescer esse canal. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui, valeu, falou, até mais, ativa o loop e falou!